Olá, alunos do agronegócio, aqui é o professor Luiz Paloski, para a nossa terceira aula da disciplina de Noções de Gestão Financeira e Comércio Exterior no Agronegócio. Na aula de hoje nós veremos sobre o mercado internacional. Inicialmente nós veremos alguns principais conceitos, após isso nós veremos os principais atores que estão envolvidos, alguns dos atores importantes que fazem parte do mercado internacional, discutiremos as barreiras ao comércio internacional, falar um pouco sobre câmbio, que é muito importante que a gente discuta a relevância e a importância do câmbio. Depois nós veremos alguns dados relativos à balança comercial, definindo inicialmente o que é o balanço de pagamentos e como que a gente contabiliza nossas relações com o mercado internacional, com o resto do mundo, com os outros países, e veremos alguns dados. Então, pessoal, inicialmente nós veremos alguns conceitos, principais conceitos, dentre eles, então, a globalização. A globalização ela é um processo. A globalização ela aconteceu ao longo das décadas, conforme foram se desenvolvendo as nações. Então, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma elevação na proximidade dos países, embora logo após a Segunda Guerra Mundial a gente tenha o início da Guerra Fria, ali com tensões que vão se estender até o final da década de 80 e início da década de 90, e daí ela teve justamente essa intensificação a partir da década de 90, que é quando os países, acaba a Guerra Fria, então a queda da União Soviética, acaba a Guerra Fria da União Soviética com os Estados Unidos, e isso acaba aproximando mais ainda os países, aproximando em termos de produção, de negociação de mercadorias, de comércio, culturais, Então você vai ter uma gama aí de aspectos que vão ser extrapolados para nível mundial, então mercado financeiro mundial. E hoje nós temos a globalização da produção justamente como algo que demonstra essa interação. Um país ele produz peças de um determinado produto em diversas localidades do mundo. Então uma empresa, por exemplo, ela pode colocar a sua produção integralmente em um determinado país, de acordo com vantagens que ela identifica, como o custo da mão de obra, custo de matéria-prima, enfim. Você vai ter N fatores, benefícios fiscais, por exemplo, ou pagamento menor de impostos. Então, tudo isso vai influenciar a globalização da produção, por exemplo. Um produto ele pode ser produzido integralmente em uma determinada localidade, ou eu posso dividir a produção disso em diferentes países, aproveitando as vantagens que cada um tem. E eu simplesmente vou unir isso na minha empresa, na minha fábrica, ou enfim, na minha montadora, para que eu consiga fornecer um produto que seja mais barato, que tenha um custo menor, e com isso eu consigo oferecer preços melhores. Nós também temos a globalização financeira. Então a globalização financeira ela vai ser justamente uma extensão desse mercado financeiro nacional para um mercado financeiro internacional. Óbvio que nós temos vantagens e desvantagens do processo de globalização, tanto da produção como do processo de globalização financeira. Por quê? Nós temos, por exemplo, na questão financeira, o alastramento mais fácil agora de crises financeiras internacionais. Então, uma crise que antes era localizada em determinado país, ela pode facilmente afetar outros países. E a globalização da produção também tem os seus prós e seus contras. Então, os prós são redução, provavelmente, dos custos de produção, porque os países, as empresas de um determinado país, ela vai buscar produzir em outros países porque ela vai achar menos custoso isso. Mas nós também temos problemas relacionados à geração de desemprego, por exemplo, quando uma empresa ela decide produzir o seu produto em outro país, ela vai estar gerando renda e emprego nesse outro país. Então, um dos problemas é esse. Mas, enfim, você vai ter os prós e os contras, a redução nos custos, a redução nos preços. Com a redução dos preços, as pessoas terão mais acesso a esses produtos. Então, em geral, o processo de globalização ele é mais benéfico do que maléfico para toda a população, quando a gente considera toda a população de um determinado país ou de uma região. O próprio comércio internacional, o que é o comércio internacional? Então, dentro do mercado internacional, nós temos comerciantes, nós temos comércio entre países. Então, uma empresa, uma indústria que
produz os seus produtos aqui no Brasil, ela está exportando para outros países, da mesma forma que ela e outras pessoas, enfim, elas importam produtos, bens e serviços, importam produtos industrializados, importam máquinas e equipamentos para produzir outros equipamentos, né, para produzir outros bens. Então, isso é comércio internacional, é justamente essa troca de mercadorias. E esse comércio internacional não é algo novo, né? Nós temos relatos antigos. Essa intensificação do comércio internacional, se a gente pensar num sentido mais amplo, a gente pode ver lá do início das grandes navegações, por exemplo. O que acontecia? Os comerciantes, eles iam em busca de bens, por exemplo, lá as especiarias, né, que nada mais são do que tempero em sua maioria, justamente porque não tinha naquela região. Então o comércio internacional, ele surge dessa busca por novos produtos, novos bens que não existem em uma determinada localidade. Então, se não existe aqui, eu não sou autossuficiente, eu não consigo produzir esse produto, eu vou em busca de quem produz e aonde produz isso. Então, hoje os países negociam bens e serviços de acordo com aquilo que eles têm de vantagem, né? Então, eu vou ser mais eficiente na produção de um determinado produto de acordo com a minha vantagem em termos de recursos. O Brasil, por exemplo, produz produtos primários da agropecuária de maneira muito eficiente. Então, soja, por exemplo, a gente é um dos maiores produtores e exportadores de soja do mundo, porque nós temos vantagens nesse sentido. Em comparação, a gente tem que importar produtos químicos, né? Então, o exemplo dos próprios defensivos agrícolas, a gente infelizmente ainda tem que importar esses produtos. Embora a gente seja eficiente na produção agropecuária, a gente não é eficiente na produção de insumos. Então a gente ainda fica muito caro para a gente produzir, porque a gente tem que importar, a gente não é eficiente nessa produção. Né? Da mesma forma que a gente não é eficiente em alguns produtos de tecnologia, como eletrônicos, por exemplo. Enfim, a gente tem uma diversa gama de produtos que nós somos eficientes e outros que nós não somos e que nós temos que importar. Outros produtos a gente nem conseguiria produzir, enfim, tudo isso está relacionado ao comércio internacional. Né? Produtos que eu não tenho acesso, ou produtos que eu tenho vantagem, que eu produzo de maneira mais eficiente, eu vou ofertar no comércio internacional e com isso eu consigo também importar produtos que eu necessito, que eu não tenho acesso. Então nenhum país ele é autossuficiente. Então esse mercado ele vai ser formado aí por exportadores e importadores, que são os negociadores, os comerciantes desse negócio. Tanto eu enquanto pessoa física como as empresas, elas podem importar e exportar determinados produtos de acordo, obviamente, com as características e as permissões legais no que se refere à importação e exportação. Por que olhar para o comércio internacional? Por que ele é importante? Por que estudar o comércio internacional ele é relevante? Justamente por algumas questões que eu já comentei. Então nós temos um país, ele vai se especializar na produção daquilo que ele é mais eficiente para produzir, e justamente com isso ele consegue adentrar ao comércio internacional. Então o Brasil, como eu já disse, exporta soja porque um dos produtos, né, que nós exportamos é o soja, porque nós somos eficientes na produção de soja. Então, sendo eficiente na produção, a gente consegue ter um preço que seja competitivo internacionalmente. E a gente consegue daí atender as necessidades dos outros países, que, por exemplo, ou não conseguem produzir, ou que não produzem de maneira eficiente para produzir internamente, para atender toda a demanda que eles têm. Da mesma forma, nós temos que importar aqueles produtos que nós não somos eficientes. Então é importante estudar o comércio internacional para a gente compreender justamente essas eficiências. Que país é mais eficiente na produção de determinado produto, que país necessita de determinado produto, para que a gente, enquanto gestor dentro de uma empresa, dentro de uma cadeia de produção, enquanto gestor público para incentivo de políticas públicas voltadas a fomento da produtividade, da elevação da eficiência de uma cadeia produtiva, por exemplo, se preocupe em gerar mais eficiência para essa cadeia de produção, para que ela consiga adentrar o comércio internacional, porque a atração de recursos por meio do comércio internacional é muito importante para os países. Então os países eles desejam exportar mais do que importam, porque quer dizer que eu estou exportando mais, eu estou recebendo pagamento por essas exportações, e se eu importo menos,
quer dizer que eu pago para o resto do mundo menos do que eu recebo do resto do mundo. Então eu estou construindo uma poupança externa, porque eu exporto mais do que eu importo. Então quer dizer, por exemplo, que a renda que eu recebo pela exportação dos meus produtos, ela é suficiente para pagar tudo aquilo que eu compro do resto do mundo e ainda sobra dinheiro. Esses são alguns dos motivos que demonstram a importância de se estudar o comércio internacional. Com isso, a gente consegue gerar crescimento, gerar renda interna. Se eu produzo internamente para exportar, eu estou abrindo o mercado. Então, um país ele pode produzir, uma empresa, por exemplo, ela pode produzir para atender o mercado interno. Só que à medida que ela vislumbra um mercado internacional, o mercado dela é maior. Ela tem a possibilidade de ter mais clientes, mais consumidores, e assim ela vai ter que produzir mais. Para produzir mais, ela vai precisar contratar mais trabalhadores, gerando emprego e gerando renda para a população. Então a exportação, o comércio internacional, ele abre portas para que eu gere renda, gere crescimento econômico, gere emprego internamente no meu país. Então o país ele tem que estimular a exportação também. E a importação, por sua vez, permite que a gente tenha acesso a novos produtos. Então tem produtos que, imagina se não existisse comércio internacional, a gente não teria acesso a uma gama de produtos que a gente tem hoje, que a gente utiliza no dia a dia e que facilitam o nosso acesso. Isso abre também concorrência, e maior concorrência de produtos domésticos com produtos estrangeiros faz cair o preço, enfim, então tudo isso é muito importante para o comércio internacional. E ressaltando novamente aqui o papel da globalização, né? Que a evolução desses mercados, tanto financeiros como o mercado de bens e serviços, e o avanço das tecnologias de comunicação e de informação, né, as TICs aqui que nós temos, elas aproximaram os países, gerou uma proximidade maior, impulsionou a globalização, possibilitou a formação de blocos econômicos, por exemplo. Então nós temos, o Brasil faz parte do Mercosul, né, bastante em evidência, embora não tão eficiente nas suas negociações. Enfim, nós temos blocos econômicos que tendem a facilitar, a aproximar ainda mais os países, a reduzir barreiras, tanto tarifárias como não tarifárias, para incentivar o comércio internacional. Avançando, nós temos aqui entre os principais organismos internacionais, nós temos, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ela iniciou as atividades lá em 1995, né, como OMC, mas antes disso, lá em 1947, como eu disse, né, posterior à Segunda Guerra, ao fim da Segunda Guerra Mundial, ela tem o início ali como GATT, que eram acordos de comércio entre as nações, e em 1995 ela torna-se, então, a Organização Mundial do Comércio, a OMC. Em 2017 ela era composta por 160 membros, então imagine a importância dessa instituição, desse organismo, para as negociações, porque você coloca os países, os 160 países membros, frente a frente para negociar. Não que essas negociações sejam rápidas, às vezes é até muito ineficiente, que demoram anos para se realizar as negociações. Mas pelo menos há um canal de comunicação para que haja um comércio cada vez mais livre. Então nós temos, por exemplo, como objetivos ser um marco institucional para regulamentar essas relações comerciais, para que essas relações não sejam feitas de qualquer forma. Estabelecer também mecanismos de solução de controvérsias comerciais. Então, quando um país institui uma barreira a outro país, isso pode gerar uma controvérsia justamente dentro do comércio internacional, que vai ser resolvida dentro da Organização Mundial do Comércio, que tem regras estabelecidas para isso, e criar justamente um ambiente de negociação para que novos acordos sejam desenhados, sejam efetivamente colocados em prática, para justamente reduzir as barreiras, tanto tarifárias como não tarifárias. E daí há alguns grupos específicos, como o G7, né, o grupo dos 7, o G20, por exemplo, que é o grupo dos 20, obviamente. Então nós temos o G7 composto aí por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, que inicialmente era G6, né, quando surgiu em 75, depois com o ingresso do Canadá, ele, em 1976, tornou-se o G7, que basicamente não chega a ser uma organização especificamente,
mas é um grupo de países que se junta para discutir alguns aspectos importantes para a economia mundial, porque aqui estão os países mais industrializados, mais desenvolvidos do mundo. O G20, por sua vez, congrega uma quantidade maior de países, o Brasil faz parte, então todos os países do G7 estão no G20, e tem mais alguns outros países. E também, mais uma vez, não é um grupo, uma entidade específica, mas é um grupo para discussão dos problemas econômicos e que também aproxima, né? Nas reuniões que são realizadas entre esses países, você tem uma aproximação, uma possibilidade de diálogo e de negociação. Outras organizações ou distinções importantes é a OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Essa organização é extremamente importante justamente porque ela controla a oferta de petróleo no mundo. Ela foi criada em 1960 e é composta pelo Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita e Venezuela. E justamente eles negociam ali, estabelecem a oferta de petróleo no mundo. Então, muitas vezes a gente teve problemas relacionados a preço de petróleo e, consequentemente, preço dos combustíveis devido à redução na oferta por esses países. Então, os países, quando eles percebem que o preço do petróleo está muito baixo, eles reduzem a oferta do petróleo. Com essa redução na oferta, você tende a elevar os preços. Elevando os preços, eles são beneficiados porque eles são os maiores vendedores de petróleo do mundo. Isso é um problema também, porque essa organização acaba controlando essa oferta e, consequentemente, os preços praticados no mercado internacional, para benefício deles, obviamente. E os BRICS, que inicialmente era BRIC, né, em 2001 foi cunhado por um economista do Banco Mundial, a sigla BRIC, que referia-se a Brasil, Rússia, Índia e China, justamente destacando países emergentes, ou seja, que tinham um potencial muito grande de crescimento naquela época, que depois, em 2011, incorporou a África do Sul, e justamente esses países eles buscam uma coordenação e uma cooperação aí a partir de 2006, mas que, infelizmente, se a gente pegar a análise, dentre os países que têm crescimento contínuo, vai estar Índia e China, e os outros países aí têm uma dificuldade um pouco maior de manter o nível de crescimento econômico. Então, aquele potencial vislumbrado lá em 2001, ele deixou de ser tão otimista com o passar do tempo. Existe até um trocadilho desse nome BRIC, porque BRIC é tijolo, né? Em inglês, justamente para mostrar a força que isso seria as bases para o crescimento desses países, que esses países seriam a base do crescimento mundial, mas, enfim, não se mostrou consistente isso ao longo dos anos. Nós temos também barreiras ao comércio, então já que a gente tem a OMC e toda essa tentativa de redução dessas barreiras, é bom que a gente entenda quais são os tipos de barreira. Então, as políticas comerciais, elas geralmente vão restringir, vão criar regulamentações para reduzir a possibilidade de importação. Como eu disse, os países eles tendem a beneficiar as exportações e prejudicar as importações, por interesse próprio, justamente para construir aquela poupança externa que eu comentei, porque eu quero sempre exportar mais do que eu importo. Então, há uma facilidade muito grande na exportação, enquanto que há uma dificuldade na importação. Então, vai existir barreiras. O Brasil, por exemplo, tem uma barreira tarifária que é o imposto de importação. Então, esse imposto vai ser aplicado ao produto que vai ser importado, fora todas as outras barreiras que você tem, com elevada carga tributária para importação, elevada burocracia no processo de importação, barreiras que não são necessariamente tributárias, mas são sanitárias, por exemplo. Enfim, essas barreiras vão ser restrições, vão ser formas de se restringir a importação, justamente para que você tenha importações menores do que as exportações. Então, as barreiras podem ser tarifárias, como impostos. Os impostos podem ser ad valorem, que é um percentual, uma taxa percentual. Pode ser um valor específico ou pode ser misto. E as não tarifárias, daí você vai ter restrições de quantidade, como as cotas, regulamentação sanitária e fitossanitária, proibições, né, ou subsídio. Quando um país fornece um subsídio para um produtor, por exemplo, ele tá tornando aquele produtor eficiente de maneira artificial,
Porque eu estou oferecendo um subsídio, eu estou oferecendo um benefício para que ele produza. Então, se eu estou oferecendo um benefício, quer dizer que eu não estou tratando ele como eu trato, por exemplo, um produto importado. Então, se ele tem um benefício, seja ele fiscal, por exemplo, ele está sendo beneficiado, o produto dele está ficando mais barato porque eu estou dando esse benefício. Então, o subsídio também é uma barreira, porque daí o produto que não teve esse incentivo, que está vindo importado, que está concorrendo lá do resto do mundo, ele vai ter, obviamente, um preço maior. Então, é óbvio que essas barreiras, elas são problemas, porque faz elevar o preço. Então, quando o governo ele coloca uma barreira tarifária ou não tarifária, ele vai elevar o preço internamente. Se um produto ele não pode entrar no país, se tem uma barreira que encarece esse produto, isso vai provocar uma elevação nos preços nacionais. Então, vamos supor que eu tenha uma tarifação para trigo. Então, se eu elevo a tarifação do trigo, eu vou estar estimulando a produção do trigo internamente, dos produtores. Eu vou estar protegendo esses produtores internamente. Só que, se esses produtores não são eficientes na produção de trigo, eles geralmente vão ter preços maiores do que os praticados internacionalmente. E se eu coloco uma tarifa no trigo que é importado, esse trigo está ficando mais caro para beneficiar o produtor interno. Então ficou tudo mais caro. O produtor que não consegue produzir tão barato como no mercado internacional, como os produtores de outros países, ele vai estar entregando um produto mais caro. E daí esse produto mais caro vai encarecer tudo que é feito a partir dele. Tá bem? Então a gente acaba sendo ineficiente e gerando uma elevação nos preços que é prejudicial a toda a população. Então, para proteger uma pequena quantidade de produtores, você acaba prejudicando todo mundo que consome produtos que são feitos à base daquilo, ou que são exatamente aquilo que está se produzindo. Então é muito importante que a gente considere as questões tarifárias como algo prejudicial. Então a tarifa ela é aceita, as barreiras tarifárias elas são aceitas, as fitossanitárias também vão ser aceitas se estiver dentro de padrões aceitáveis. Então é importante que eu exija, por exemplo, um nível de segurança alimentar de um determinado produto, da mesma forma que eu exijo internamente. Então, para atender a população, esse produto que está vindo, seja alimentício ou não, ele tem que atender questões sanitárias que já são cobradas dos produtores internos. Porque daí é uma questão de saúde, obviamente que tem que se preocupar com isso. O que não pode é exigir mais de quem eu estou importando do que dos produtores internos, por exemplo. Isso seria desleal nesse sentido no comércio internacional. Também é aceitável barreiras tarifárias quando eu quero proteger um setor que ele é nascente. Então aquele setor ele está começando agora, ele precisa de incentivos, ele tende a ser eficiente no futuro. Mas isso não pode ser eternamente, Não pode o país proteger aquele setor eternamente, senão ele vai estar perpetuando um setor ineficiente, se esse setor se mostrar ineficiente no futuro. Além disso, eu gostaria de falar um pouco sobre câmbio. Então é importante, a gente tem basicamente dois tipos de câmbio, um terceiro ali, Nós temos o câmbio fixo e o câmbio flutuante. Câmbio fixo, o Banco Central determina qual é o câmbio, só que isso não é vantajoso, Porque a gente precisa ter muitas reservas para manter o câmbio fixo. Então deixa o câmbio flutuante, o mercado que vai decidir o câmbio, e uma terceira seria um câmbio administrado, em que ele não é nem todo flexível e nem fixo. O Banco Central ele executa algumas ações para influenciar em alguns momentos. E geralmente a gente trata então com câmbio flutuante e com algumas influências ali do Banco Central. Então ele tem um papel muito importante. A gente chama de depreciação do real, por exemplo, quando vamos supor que $1 valesse R$ 4,25. E ele passou a R$ 4,75. Quer dizer que eu tive uma depreciação do meu real frente ao dólar. Então, a depreciação cambial. A taxa de câmbio aumentou. Taxa de câmbio eu chamo o preço da moeda externa, Então, a taxa de câmbio era R$ 4,25, ela foi para R$ 4,75. Quer dizer que $1 ficou mais caro. Então, o real, a nossa moeda real, ela se desvalorizou frente ao dólar. Por sua vez, a apreciação do real frente ao dólar é o contrário. Então, vamos supor que eu tivesse R$ 1 valendo R$ 4,75, ele passou a valer R$
4,25. Então teve uma apreciação do real, ou seja, a taxa de câmbio caiu nesse sentido, tá bem? E por que o câmbio ele é importante? Nós temos uma condição no mercado internacional que é denominada condição de Marshall-Lerner, que essa condição ela demonstra que uma depreciação na taxa de câmbio ela tem uma influência positiva para a balança comercial. Já a gente vai entender um pouquinho melhor sobre balança comercial, balança de pagamentos, mas ela mostra que quando eu tenho uma depreciação real na minha taxa de câmbio, ou seja, no nosso exemplo aqui, como se o dólar fosse de 4,25 para 4,75. Então, isso é uma depreciação na taxa de câmbio. O que vai acontecer é que, imagine que você é de outro país e você tem dólares, então. Então, se eu tenho dólar, que é uma moeda internacional, basicamente, antes, com $1, eu comprava R$ 4,25 de produtos brasileiros. Agora, com esse mesmo $1, eu compro R$ 4,75 de produto brasileiro. Então, para mim, ficou mais barato relativamente, porque com o mesmo $1 eu tenho um poder de compra maior no Brasil. Então, se eu realizo essa depreciação, o que vai acontecer é que os meus produtos vão ficar relativamente mais baratos para quem tem dólar. E daí eu vou vender mais, porque quem tem dólar vai querer comprar mais do meu produto porque está mais barato para ele. Então, isso estimula as exportações. Por sua vez, eu que estou aqui no Brasil, eu tenho reais. Então, antes eu precisava de R$ 4,25 para consumir $1 de produto. Agora eu preciso de R$ 4,75 para consumir esse mesmo $1 de produto. Então, para mim, ficou mais caro. Então, eu estou vendo agora um produto mais caro. Então, eu vou reduzir as importações. Então, vou importar menos. Então, o que acontece é, estimula a exportação e desestimula a importação. Isso vai beneficiar a balança comercial. Por isso que o câmbio é tão importante para o comércio internacional. Por sua vez, a balança de pagamentos ela demonstra para a gente o registro de todas as transações entre o país e o resto do mundo. Eu tenho uma parcela que eu chamo de transações correntes, que é o comércio de bens, serviços, rendas e transferências unilaterais, que são as doações, e tem um movimento de capitais, que são empréstimos e amortizações. A balança de pagamentos, então, é o todo. Dentro da balança de pagamentos, né, nós temos as transações correntes e a de comércio ela é uma das mais importantes, que a gente chama de balança comercial, que a gente já vai ver alguns dados sobre a balança comercial brasileira. Essa balança de pagamentos e a balança comercial, ela pode apresentar superávit. O superávit é quando eu exporto mais do que eu importo. Déficit, que é o contrário, que eu estou importando mais do que eu exporto. Ou pode ser equilibrada, né? Mais difícil ser equilibrada, obviamente. E dei alguns dados, né? Dados aqui da balança comercial brasileira. Nós temos de 1997 a 2020, né? O primeiro trimestre de 2020. Então esses dados demonstram que nós tivemos, né, em laranjado aqui está a importação e a exportação está em azul, e em cinza nós temos o saldo. Então, se a gente olhar aqui, nos primeiros anos, né, de 1997 a 2000, que nós temos aqui os dados, a gente foi deficitário, quer dizer que a gente importou mais do que exportou. Depois, acompanhando o saldo, a gente vê o saldo aumentando lá em 2005, depois ele começa a cair novamente, mas ele ainda é positivo até 2013, embora com valor bem pequeno em 2013. Em 2014, a gente tem um saldo negativo, ou seja, um déficit novamente, mas depois a gente começa a ter aumentos até 2017, depois cai novamente, 2020 segue superavitário, a gente não tem os dados de todos os meses, obviamente, porque o ano ainda está correndo, mas nós temos aqui uma perspectiva boa para superávit da balança comercial, mas veremos até o final do ano. Então isso demonstra que, de modo geral, nas últimas décadas, aí, a gente conseguiu manter o superávit da balança comercial, o que é bom, porque quer dizer que a gente está exportando mais do que importando. Entre os produtos, destacando aqui os produtos que a gente mais exporta, então as principais exportações brasileiras, a gente vai ter soja, óleos brutos de petróleo. Então soja é quase 12%, 11,6% basicamente das nossas exportações em 2019 foi soja. Depois petróleo, 10%, 10,74%, minério de ferro, celulose, milho, enfim. A gente tem aqui esses principais produtos,
Então esses 9 produtos aqui, eles representam mais de 50% das nossas exportações. E se a gente olhar entre esses 9, a gente tem soja do agronegócio, celulose, milho, carne bovina, carne de aves e farelos de soja, enfim. Então demonstra a participação significativa do agronegócio nas exportações nacionais, né? Então são produtos importantes aqui. E destaque para o petróleo, né, que é um dos principais produtos que a gente exporta. E algo curioso fica evidente quando a gente olha para os principais produtos importados. Então aqui nós temos os principais produtos importados e a gente vai ter óleos combustíveis de petróleo como um dos principais produtos que a gente importa. Então se nós importamos esse produto e exportamos ele, algo errado está acontecendo, né? Na verdade é a qualidade do produto que a gente exporta e que a gente importa. A gente não tem capacidade de refinar o produto, o petróleo que a gente produz. Então a gente produz um petróleo, digamos assim, mais bruto, exporta ele e importa um que seja mais refinável, bem? E daí a gente destaca aqui também adubos e fertilizantes químicos, mostrando que é o segundo produto que a gente mais importa. Mostrando que, apesar do agronegócio ele ser muito eficiente na produção, para que a gente seja eficiente na produção, a gente precisa de produtos externos. A gente não tem a indústria nacional ainda que seja capaz de suprir a demanda de insumos para a agropecuária, o que é ruim, né, em termos de custos, porque isso encarece. Quando o dólar está alto, por exemplo, que a gente tem que continuar importando esses produtos, isso vai encarecer a produção, tá bem? E daí a gente vê que a gente exporta mais produtos básicos e acaba importando mais produtos processados, né? Equipamentos de telecomunicação, eletrônicos, produtos químicos, esses são os principais produtos que a gente importa, enquanto que os produtos que a gente exporta, eles são básicos. E por fim, ressaltar a importância das exportações do agronegócio, que em 2019, se a gente olhar aqui, né, tanto em 2018 como em 2019, a participação do agronegócio nas exportações ela era 42,3% e em 2019 foi para 43,2%, ou seja, 43% de todas as exportações do Brasil são do agronegócio. E das importações são apenas 7,7%, 7,8%. Mostrando que o agronegócio ele importa pouco e ele exporta muito para o Brasil. Tanto é que, se a gente olhar aqui o saldo do Brasil foi de 58 bilhões de dólares em 2018 e 46 bilhões em 2019. Só que, enquanto que os demais setores foram negativos, o agronegócio foi positivo. Ou seja, o agronegócio pagou, entre aspas, o negativo aqui dos demais setores e ainda sobrou para a gente realizar aquela poupança externa nos dois períodos. E se a gente olhar historicamente, a gente tem essa relação. Ou seja, enquanto o agronegócio ele exporta muito mais do que importa, todos os outros setores eles acabam importando mais do que a gente exporta. Então a gente depende muito do agronegócio para manter o saldo da balança comercial positivo, né? E daí, ressaltando os dados de 2019, 32% aqui de todas as exportações que a gente fez foram destinadas à China, mostrando a importância da China para a nossa balança comercial também e para o agronegócio principalmente, porque consumiu 32% de tudo que a gente exportou. Estados Unidos vem em segundo lugar com apenas 7,4%, embora ainda seja uma participação relevante, ela está muito aquém da China. E depois Países Baixos e Japão. Então mostra isso aqui que a guerra comercial China-Estados Unidos ela é muito prejudicial para o Brasil. Porque se a gente decidir ficar do lado de um, a gente perde um parceiro muito importante. Então, se a gente decidir ficar do lado dos Estados Unidos, a gente vai perder aqui 32% do consumo dos nossos produtos. Se a gente decidir ficar do lado da China, a gente perde 7,4%. Então, óbvio, tem um cenário ali que é menos pior do que o outro. Mas, mesmo assim, qualquer guerra comercial ela é prejudicial nesse sentido. Bem? Então, sobre comércio internacional, economia internacional, era isso. Espero que tenham compreendido. Fico à disposição e até a próxima aula.